As possessões demoníacas realmente existem, e elas acontecem quando alguém está revirando os olhos, está com sua voz alterada, se convulsionando, fica se retorcendo ou se batendo no chão. Em algumas vezes, a pessoa tem uma força física alterada, e nós temos vários fatos como este na Bíblia, como por exemplo, o endemoniado de Garadeno, Mateus 8:28, Lucas 8:27 e Marcos 5, versículos 1 ao 5. Este endemoniado em Garadeno ficava no cemitério, acorrentado, todo sujo, espantando e assustando as pessoas. Um outro caso é a cura de um lunático que estava endemoniado. Marcos 9:17 ao 22, Lucas 9:38 a 39 e Mateus 17, versículo 15. Este lunático endemoniado urra, faz gestos e Jesus o cura imediatamente. Temos também um endemoniado dentro da sinagoga. Lucas 4, versículos 33 a 35. Neste episódio, o endemoniado está dentro de um lugar que muitos religiosos têm como sagrado, que é o templo religioso. Se o templo é religioso, o que faz uma pessoa endemoniada lá dentro? Porque para muitas pessoas, o templo religioso, além de ser sagrado, dá para quem está dentro desse lugar uma imunidade espiritual. Nós sabemos que não existe este negócio de templo sagrado, mas há quem acredite. No meio religioso, é muito comum fazer entrevistas com estes ditos endemoniados. É claro que as possessões que acontecem no sistema religioso são fraudes, são atores contratados para enganar os desavisados. Este negócio de entrevistas com demônios não é bíblico, e temos vários exemplos como Marcos 9, 25 e 26, Mateus 17, 18 e Lucas 4, 34 e 35. Nesses episódios, Jesus Cristo não conversa com o diabo, ele expulsa logo, sem conversa e sem diálogo. Em nenhum desses casos, Jesus ficou fazendo do demônio uma atração principal do culto, como fazem os religiosos em seus cultos evangélicos. Jesus não gosta do demônio, não tem parte com ele para ficar de conversinha. Está escrito: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14, versículo 30. Essas possessões demoníacas, descritas na Bíblia desta forma, são reais. É claro que na religião é diferente. Ali há um teatro, há uma maquiagem, há uma plastificação cerimonial ritualística para enganar as pessoas que não leem a Bíblia. Porém, há casos reais em que o ser humano está totalmente endemoniado e ele não demonstra os traços típicos de quem está endemoniado. Nestes casos, não vamos ver a pessoa que está possuída em questão se convulsionando. Ela não revira os olhos, ela não vai babar, urrar, gritar, se retorcer, se debater e toda aquela coisa do tipo. Muito pelo contrário, este sujeito está com todas as suas faculdades mentais perfeitas. Ele está são. Ele está com seu intelecto íntegro e normal. E ele está muito bem obrigado, confortável com suas teses, filosofias religiosas, muito bem consolidados e defendidos. Esse tipo de endemoniamento é difícil de perceber e tem por vezes enganado a muitos. E por isso, nestas horas, ajuda muito a leitura bíblica, pois tendo um constante e profundo estudo do Evangelho de Cristo, você perceberá
que a pessoa em questão, mesmo normal, ela está endemoniada. E nós temos vários casos disto na Bíblia. Está escrito: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16, dos versículos 16 a 18. Vimos aqui um caso clássico de um endemoniado possesso promovendo heresia e elogios. Claro que elogios falsos. Neste caso, esta moça, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela era uma médium. Ela era uma agoureira. O próprio Simão Pedro também foi endemoniado. Nós temos isso lá em Cesareia, quando estavam Jesus e os discípulos neste local. Este episódio acontece no livro de Mateus, capítulo 13 ao 27. Jesus Cristo pergunta para os discípulos: o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem que o Senhor é o João, o Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Já outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas vocês, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus vai dizer para Pedro que ele é o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer. E também Jesus diz a Pedro que daria a ele as chaves do reino dos céus. E o que ligar na terra seria ligado no céu, e o que seria desligado na terra seria desligado do céu. Um elogio, todo mundo alegre. Aí Jesus fala com os discípulos, dizendo que é necessário que ele volte para Jerusalém para padecer pelas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes. E Pedro, já todo empolgado, começa a dizer para Jesus: tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E Jesus fala para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não está pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. No mesmo instante que Pedro é elogiado, ele é repreendido. E Jesus Cristo fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. Ele não diz: para trás de mim, Pedro. Que isso, Pedro? Ele diz Satanás, porque Pedro estava com o cramunhão. Tem também o caso de Judas, que não ficou se retorcendo, revirando os olhos, se debatendo e se gesticulando como um possesso de demônio. Contudo, o diabo entrou nele e fez morada, e o mesmo continuava com todas as suas faculdades mentais intactas e plenas. Está escrito: então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Lucas 22, versículo 3. E tem mais. Está escrito: enquanto ceavam, ou seja, jantavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. João 13, versículo 2. E para encerrar, está escrito: e logo após o bocado, entrou nele Satanás, e disse-lhe Jesus: o que fazes, faze-o depressa. João capítulo 13, versículo 27.
O próprio rei Saul estava possesso de demônio. Ele estava com espírito imundo no seu corpo. E por várias vezes vamos ver isto acontecendo. 1 Samuel 11, versículo 6, 1 Samuel 15, os versículos 10 e 11, 1 Samuel 16, 14 e 1 Samuel 16, 23. Nesses casos, Saul estava pleno, normal, mas estava endemoniado. Ao contrário do que muitos pensam, não é difícil de detectar quando a pessoa está com o cramunhão no couro. E saber disso é muito fácil. O segredo é observar seus frutos, observar os seus comportamentos. Está escrito, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,20. E também está escrito, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tiago 3, versículo 1. A pessoa está com o diabo no corpo não quando ela erra. Errar é humano. Pecar é normal. É o que fazemos de melhor. A pessoa está com o diabo no corpo quando ela, errada, em pecado, não quer mudança, não quer evoluir, não quer melhorar, não quer se desculpar, não quer ter as práticas de uma pessoa que se diz ser de Deus. Que a questão não é quantas vezes caímos ou erramos. A questão é quantas vezes levantamos e melhoramos. Se o ser humano está inserido dentro da teimosia, avareza, inveja, facção, fofoca, etc., e não quer sair, realmente está endemoniada. Mas quando a pessoa quer perdão, quer mudança, luta para ser melhor a cada dia, aí nós veremos os frutos da justiça, nós veremos os frutos da evolução. E lembrando, heresia também é um aspecto do ser humano que está endemoniado. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.